Sentir alegria quando um grande criminoso morre é parte da natureza humana e sempre estará conosco. Mas é um erro basear toda a nossa ideia de justiça e o nosso sistema de justiça em cima deste sentimento apenas. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho. Também curta e compartilhe o vídeo aqui para a gente levar as discussões sempre mais longe. Pegaram o maior assassino do Distrito Federal, ou talvez o segundo maior. Lázaro Barbosa, morto em ação da polícia. Eu não sei quem viu a cena do corpo dele até sendo carregado pelos policiais e logo depois de depositarem ele no carro da polícia, todo mundo comemora ali, teve comemoração de muitas pessoas, o presidente da República se juntou à comemoração, falando de CPF cancelado. E é batata, né? Todo grande criminoso que morre numa ação policial, morre por qualquer motivo, surge essas comemorações e do outro lado a gente já prevê, cadê as pessoas que vão defender o bandido, não sei o quê. No fundo, pelo menos eu não vi ninguém propriamente defender o bandido. Mas o que eu vejo sim é uma indignação muito grande de algumas pessoas contra esse sentimento de comemoração, de alegria ou mesmo de alívio que tantas pessoas sentem. Né? Como se não, é uma vida humana, a gente tem que buscar respeitá-la, a gente tem que buscar preservá-la ao máximo. E veja, eu entendo de onde parte essa crítica, mas eu também entendo que, realisticamente, a alegria, o alívio, a comemoração, quando um grande inimigo da sociedade morre, ela é parte natural do ser humano também e sempre vai existir. Se você está com medo de um bandido que mata pessoas, você não vai ficar feliz de saber que ele morreu? Você vai ter que manter uma postura de que não, também estou triste. Eu até entendo também, em parte, ficar triste. Um jovem que se perdeu completamente no crime e tudo mais, mas enfim, naquele momento ele era um perigo e era um ser maléfico dentro da sociedade. E a morte dele, sem dúvida, é um alívio, uma segurança para muita gente. Tá? Esse sentimento da comemoração, portanto, não me parece que é o problema. Mesmo porque, na nossa própria ideia de justiça, está incorporado, sim, um sentimento de vingança. Ele está na origem da nossa ideia de justiça. Uma pessoa fez um mal, é preciso que ela sofra um mal para a gente restaurar aí uma certa igualdade mítica, básica, que vigora dentro da sociedade. Essa é a própria explicação que alguém como Santo Agostinho dá para a punição e para o uso da força pelo Estado. Né? O criminoso tira um bem da sociedade, que não era direito dele. Portanto, a sociedade tirará, o Estado, né, tirará um bem dele. Bem aqui no sentido amplo, pode inclusive incluir a vida. A questão é que quando a gente tirou da esfera da vingança privada essa tentativa aí de pagar, de dar consequência para os criminosos, quando tiramos da esfera privada e trouxemos para o Estado, a gente fez duas coisas. Primeiro, a gente regrou ela mais, para diminuir o número de injustiças, de mortes erradas, de pegar inocentes, e de penas completamente estapafúrdias também. O cara fez um pequeno delito, recebe uma mega vingança. O Estado supostamente regra tudo isso, né? E ele busca estabelecer um critério justo dentro das punições, no mínimo uma proporcionalidade. Crimes mais graves com penas mais graves, crimes mais leves com penas mais leves. E a gente abre mão desse direito. Para a vida em sociedade, numa sociedade minimamente complexa, organizada e pacífica ser possível, é preciso que os indivíduos não tenham nas suas mãos os meios da vingança. Porque senão é a guerra, senão é a anarquia, ela volta de uma vez. Ninguém tem esse direito. Nem mesmo, isso é importante, nem mesmo o agente policial. Se o agente policial mata alguém em conflito, isso está totalmente certo. Isso até é o dever do agente policial usar força num caso de um conflito contra um criminoso. Agora, se um criminoso está rendido e o policial vai lá e executa, ele comete um crime. Não é o crime só contra o criminoso, digamos assim, é o crime contra a ordem social. É um crime contra o princípio básico do ordenamento da sociedade, sem o qual a gente cai na guerra de todos contra todos, na anarquia total. Tá? E precisa ser punido, evidentemente. Não foi, nada indica que tenha sido esse o caso do Lázaro. O Lázaro parece que disparou contra os policiais, portanto, a morte dele foi justificada. Foi um uso legítimo da violência por parte dos policiais aí contra o Lázaro. E, claro, uma tragédia, mas enfim, uma tragédia que, no seu desfecho, mas que
inegavelmente, muita gente vai comemorar. Agora, esse é o questionamento que eu queria trazer. Ok, uma parte do nosso sistema de justiça, da nossa ideia de justiça, vem desse sentimento de vingança e de restabelecer um pouco uma ordem que teria sido quebrada. Mas não pode ficar só nisso. A gente quer uma justiça que torne a vida em sociedade melhor também. Que, por exemplo, diminua o número de crimes. Eu quero que a justiça tenha um efeito de reduzir a criminalidade. E, se possível, também quero que a justiça tenha um efeito de recuperar criminosos. Aí é um sentido humano até que a gente traz a mais aí para essas três finalidades que a gente quer, que a gente espera que a justiça cumpra. Sim, estabelecer uma certa vingança dentro de certos parâmetros, a sociedade exige isso. Diminuir a criminalidade por meio do exemplo, por meio do que chamam de deterrência. E, por fim, que é o quê? Você intimidar, você mostra, você comete crimes, você vai receber punição. Portanto, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime. E, por fim, se possível também, a recuperação e a restauração daquelas pessoas que caíram no crime para que voltem a uma vida honesta em sociedade. No caso do Lázaro, a gente viu o primeiro. As pessoas estão comemorando, estão se sentindo bem, todos nós estamos aliviados. Aí foi o primeiro ponto. Tá? Mas e os outros 2? Os outros 2 não foram tão bem servidos. Bom, a questão da recuperação, no caso dele é um psicopata total, provavelmente isso era impossível, tá? Mas e o combate à criminalidade de maneira mais ampla? E o combate à impunidade? Esse, infelizmente, não foi bem servido. Vejam, o nosso entendimento de quem era o Lázaro mudou muito nesses últimos 15 dias, hein? 15 dias atrás, o Lázaro era uma espécie de mago da selva, do cerrado, com poderes quase mágicos de se esconder, que conhecia profundamente toda a natureza, conseguia fazer o que queria, entrava e saía onde queria, ninguém pegava. O cara era assim um gênio. Agora a imagem já está bem outra, né? A gente descobriu que ele não estava escondido no mato. Ele estava hospedado numa fazenda. Ou seja, tinha gente, tinha fazendeiro dando a ele hospedagem. Ou seja, com algum objetivo. O que se especula é que fazendeiros da região contratam jagunços, criminosos, que cometem crimes justamente para reduzir o valor das propriedades, para que eles possam comprar terras vizinhas mais barato. Esse é o que está se especulando. Não é provado ainda, mas é uma teoria aí, uma boa chance de ser verdade. E eu imagino até que dentro disso, o Lázaro foi uma parte do plano que saiu do controle. Ele falou, chama esse cara aí que tem passagem pela polícia, cometeu crime, ele vai ser um jagunço bom pra gente fazer esse trabalho sujo. Só que o cara era muito mais psicopata do que eles achavam. Começou a matar gente, estuprar de uma maneira indizível que tomou o noticiário nacional e foi muito além do que os fazendeiros provavelmente queriam, que era uma criminalidade ali que botasse medo nas pessoas, desvalorizasse a região, mas também não chamasse tanta atenção assim. Ora, se era isso que estava acontecendo, então o Lázaro, minha gente, por mais que seja um psicopata, mais que fosse um psicopata terrível, era peixe pequeno. Os maiores criminosos dessa história estão impunes, estão escapando. E se o Lázaro pudesse ao menos depor, seria mais uma evidência contra esses criminosos que são peixe grande. É fácil se vingar de um ou outro peixe pequeno, com o perigo que isso traz, né? Porque esse desejo também de punição apenas, ele leva a injustiças. Quem não lembra do caso do jovem de 14 anos, João Pedro, morto no Rio de Janeiro? Era um estudante, não tinha nada. A polícia entrou na casa em que ele estava e o matou. Hoje mesmo, dia 29 de junho, em Belo Horizonte, Ryan Pablo da Silva, morto em Belo Horizonte. Por erro. Por esse sentimento de, não, é CPF cancelado, isso aqui é legal, quando o policial atira, tá sempre certo. Não tá sempre certo. Matam inocentes. Quem vai pagar? Quem vai recuperar a vida perdida de inocentes, mortos nesse afã de que se a polícia está atirando é sempre certo, é sempre para celebrar? Veja, mesmo no caso do culpado, mesmo no caso daquele que mereceria morrer, como era o caso do Lázaro, o Brasil não tem pena de morte, não era para receber pena de morte, mas digamos que em forma mais abstrata, se há alguém que merece morrer, o Lázaro merecia. Mesmo nesse caso, um policial não poderia executá-lo. Isso é um crime contra a própria ordem social. Mas e nos que as pessoas é inocente? E tá tudo junto. Se é o desejo de vingança que nos guia, leva a isso também.
Você está preparado a assumir a culpa? Você que celebra CPFs cancelados, está preparado para aceitar a sua culpa quando CPFs de inocentes são cancelados? E vão ser. Pense nisso. Mas enfim, tem esse lado e o outro lado. O Lázaro morto não delata a bandidagem do andar de cima. Essa continua impune. Portanto, sim, eu não condeno a celebração da morte do Lázaro. Acho que é humano, acho que é natural. Mas não vamos ser burros também. Se a gente fica feliz com isso, com esse sentimentozinho, e na boa, minha vida melhorou? Não, provavelmente não. Se a gente fica feliz com esse sentimentozinho, a gente perde de vista o maior. A gente perde de vista o real objetivo da justiça. Diminuir o crime no país. Claro que não cabe só na justiça penal, tem toda uma outra série sociais, educacionais e tudo, mas também a justiça. Também as forças de segurança. Reduzir o crime. E essa morte do Lázaro não vai ajudar nisso. Talvez ela até aumente a impunidade. Tá? Não estou dizendo que ela foi injusta, provavelmente foi uma morte justa também. Estou dizendo que essa é uma consequência dela. Portanto, não sei se há tanto o que celebrar assim não, se a gente lembrar que os criminosos ainda maiores se beneficiaram com ela também. Então é isso, o desejo de vingança faz parte. Mas ele pode levar a muitas injustiças muitas vezes. E ele pode desviar o sistema de justiça da sua intenção mais importante, que é promover uma sociedade mais segura para todos. É isso aí.